propósito maior. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu me chamo Daiane e seja bem-vindo a mais um Devocional Diário. E vamos dar início um momento com Deus com o nosso devocional. E hoje já são 8 de novembro. E já desejo para você muita paz, muita graça, que a misericórdia do Senhor esteja com vocês todos os dias da sua vida. Então, no texto que lemos aqui agora em Mateus 14, 29, diz sobre a ousadia de Pedro, porque estava os 12 discípulos no barco, enfrentando aquele temporal, e de repente vem Jesus andando sobre as águas. Eita glória, imagina a cena. E nesse ir de Jesus, eles imaginaram que Jesus era um fantasma e começaram a gritar: fantasma, fantasma, e ficaram desesperados. E Jesus mandou eles ter calma porque era ele. E Pedro, como ele tinha aquele timbre muito forte, ele falou: se és tu mesmo, mande que eu vá até você, até o Senhor. E aí Jesus disse: venha. E nisso Pedro foi em direção a Jesus. E os discípulos dizendo para ele não rir, né? E ele foi em direção a Jesus, Pedro. E nisso ele foi tranquilamente, mas quando ele tirou os olhos de Jesus, o que ele fez? Ele afundou. E o que Jesus quer nos ensinar aqui agora? Que tudo que ele faz, ele tem um propósito. Ele mostrou nessa cena vários pontos. Eu poderia falar de vários pontos, mas eu vou dar alguns exemplos aqui de um. Ele mostrou para o discípulo que além dele ser Deus, ele queria mostrar coisas além para eles. E para nós também, que hoje está registrado, que ele é o Senhor que acalma o mar, que dá ordem ao vento, que aquieta a tempestade e que anda sobre as águas. Quem consegue andar sobre as águas a não ser Jesus? Ou sobre uma palavra, que é o Jesus, que Jesus nos dá. E nisso, Pedro foi, mas afundou. Porque Pedro, ele tirou os olhos de Jesus. Assim somos nós na vida de hoje. Se nós estamos com Cristo, mas por algum momento, por alguma tempestade da nossa vida, a gente tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos afundar. Jesus, ele vai nos tirar da profundeza, assim como ele tirou Pedro. E ele disse para Pedro: homem de pouca fé. Mas ele falou para Pedro isso, mas ele salvou Pedro, ele tirou Pedro das águas e colocou Pedro no barco. Só que Jesus poderia ter firmado ainda mais para ele não afundar? Poderia, mas Jesus quer mostrar para ele que não é para ele tirar os olhos de Jesus. Jesus quer mostrar para nós que não é para nós tirarmos os nossos olhos de Jesus. Por quê? Porque se nós tirarmos nossos olhos dele, nós iremos afundar. E se nós afundarmos, e agora? Nós ficaremos na profundeza por um tempo? Vai depender do nosso processo. Mas uma coisa é certeza, Jesus, ele vai estender a mão dele para nos tirar desse poço, desse mar profundo. Então independentemente da tempestade que seja forte, seja rasa, que seja média, não perca a fé, tenha fé e siga adiante, porque Jesus está conosco. Jesus, ele pode nos tirar dessa tempestade. Jesus, ele pode dar ordem. Venha, vá, fica. Eu não sei qual é a ordem para a sua vida, mas o que eu sei, eu tenho certeza, é que é para você ter fé. Se você tiver fé, vai acontecer, vai realizar, vai dar certo. Vai ter cura, vai ter milagre, vai ter honra e vai ter glorificação para o nome do Senhor Jesus. Só não olhe para o vento, só não olhe para a tempestade, só não olhe para as ondas gigantes que estão diante de você. Não olhe para as ondas, porque elas são aterrorizadoras mesmo. Ou seja, o problema, ele é aterrorizante. Porém, foque em uma só pessoa, que é Jesus. E ele sim, ele vai tirar você dessas profundezas. Somente tenha fé e esperança, porque o milagre ele vai acontecer. E o devocional diz assim:
Tudo o que Jesus fazia tinha um propósito pré-estabelecido e buscava ensinar ou apresentar algo às pessoas que o testemunhava. Ao ler o versículo acima, você pode ter se perguntado: mas então, por que Jesus andou sobre as águas? Acredite que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos seu caráter divino, ou seja, o fato dele ser Cristo aguardado. Isso me ensina que Jesus quer que conheçamos que ele de fato é Deus. Em João 1:1, a Bíblia afirma: ele estava com Deus e era Deus. Isso tem toda a importância, porque nos fazia viver com esperança. Outro fato foi Jesus ter entregado por amor a cada um de nós, a fim de produzir em nossos corações a convicção de que fazemos parte de algo muito maior que nossa própria vida, a convicção de que fazemos parte de algo muito maior que nossa própria vida, pois Ele tem planos, propósitos e projetos para cada um de nós. Quando passamos a ter essa consciência, é impossível ver nossa vida não mudar completamente. Quando conheci Jesus e me dei conta disso, todo o meu cenário mudou. E com você, como tem sido? Você tem vivido como se Jesus fosse apenas um homem sábio e inspirador, ou tem se posicionado de fato de ele ser o próprio Deus? Saiba que ele veio à Terra para com o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. Apegue-se ao fato de que ele sempre saberá o que é melhor para você e o que conduzirá a prosseguir. Mesmo que os dias sejam difíceis, existe um propósito maior a ser cumprido. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou. Só assim sua vida terá verdadeiro sentido. Jesus é a aliança entre você e Deus. Devocional de 313, de 366. Leitura bíblica, Gênesis 13. Palavra-chave, reconhecimento. E esse é mais um devocional. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês, dando força, sabedoria e muita paz. Que nesse dia 8 de novembro, o Senhor derrame sobre vocês chuva de bênção, chuva de paz, chuva de alegria e muitas bênçãos. Que nesse dia seja um bom dia para cada um de vocês. Que o renovo esteja com vocês todos os dias. E esse é mais um devocional. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.